Vamos abrir a Bíblia então em Gênesis. Gênesis. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos ler em Gênesis no capítulo 2 e também no capítulo 3. Glórias a Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim: Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glórias a Deus. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Versículo 15. Vamos voltar agora ao versículo 15. Glória a Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que estaremos agora, Senhor, examinando, e que nela estaremos meditando, Senhor, neste culto de Santa Ceia, este culto instituído pelo Senhor Jesus, para que nos lembrássemos da sua morte, para que nos examinássemos a nós mesmos e também para que nos lembrasse, Senhor,
que o Senhor voltará e que nós iremos comer deste pão, iremos beber deste cálice junto contigo no reino de teu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Meus amados, eu gostaria de falar convosco sobre profecia, as profecias de Deus. Nós lemos aqui duas profecias, uma profecia de bênção e uma profecia de maldição. Primeiramente, nós vemos uma profecia de maldição. Deus entregou ao homem uma profecia de maldição. Qual foi a profecia de maldição? Deus profetizou diante de uma ordem que ele havia dado, de que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Deus profetizou ao homem de que se ele comesse, no dia em que dela comesse, ele certamente morreria. A palavra de Deus nos conta então que o homem não deu crédito nem à ordem e nem à profecia que Deus havia lhe dado. E este homem então veio a comer da árvore da ciência do bem e do mal, uma árvore que lhe traria condenação. A palavra de Deus aqui então está nos falando a respeito da consequência, logo a seguir, da consequência deste descumprimento da palavra que Deus havia ordenado ao homem, de que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E ao mesmo tempo em que Deus havia proposto ao homem o não comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus havia ao ser humano proposto que se alimentasse da árvore da vida. Havia a árvore da vida plantada do jardim, nós lemos ali no versículo 9 do capítulo 2. E essa árvore da vida, então, concederia ao homem a possibilidade de ele viver eternamente. Esta árvore da vida traria ao ser humano condições de ter o seu organismo renovado, restaurado, porque o organismo do ser humano é feito para viver para sempre. A possibilidade do organismo do ser humano viver para sempre, desde que alguns mecanismos não sejam desativados. O ser humano tem no seu organismo mecanismos para eliminar, por exemplo, todo câncer, qualquer célula cancerosa que existir em nosso corpo. Nosso organismo tem mecanismo para destruir essa célula cancerosa. Então, o nosso organismo tem mecanismos que impossibilitaria qualquer pessoa morrer de câncer. Mas nós vemos milhares de pessoas morrendo de câncer. O nosso organismo tem defesas que lhe possibilitam não ter problema algum com qualquer vírus, com qualquer bactéria. E mais do que isso, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem bom e tudo que estava ao seu redor era muito bom. Então não havia vírus mortíferos, não havia bactérias letais. Deus então fez tudo em equilíbrio.
No entanto, por que que nós morremos? Porque conforme o tempo vai passando, esses mecanismos que combatem a morte, eles vão se enfraquecendo, eles vão deixando de agir como deveriam agir. Então, o nosso sistema imunológico, por exemplo, conforme a pessoa vai ficando mais idosa, ele vai ficando mais débil, ele vai ficando mais fraco. Por que que ele fica mais fraco? Os cientistas, na verdade, não sabem explicar, só sabem constatar que isso acontece. Por que que acontece? Não se sabe. Mas a palavra de Deus mostra que havia, então, lá no jardim, uma árvore chamada árvore da vida, que ao a pessoa comer dessa árvore, esta árvore então restauraria as forças, restauraria os mecanismos de defesa do corpo, restauraria a produção de, por exemplo, colágeno. Por que que as pessoas enrugam? Porque o colágeno deixa de ser fabricado e então a pele vai ficando flácida, vem as rugas. Mas a árvore da vida restauraria esta condição de a pessoa se manter sempre jovem. E a palavra de Deus diz que Deus vai provar a sua verdade, porque no milênio as pessoas vão ser abençoadas não pelo fruto, mas pelas folhas. Possivelmente haverá um chá, alguma coisa, né? Só no milênio que vamos entender perfeitamente isto, quando estivermos com o Senhor na sua presença. Mas o certo é que esta árvore da vida proporcionava ao ser humano a vida, a restauração da vida, a renovação da vida. E ali então no jardim do Éden havia duas mensagens proféticas, uma de maldição e uma de bênção. A profecia de maldição estava no comer da árvore da ciência do bem e do mal. A profecia de bênção estava em comer da árvore da vida. Se comesse da árvore da vida, viveria para sempre. Se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse que eles morreriam. E nós vimos que esta mensagem, essa profecia de maldição, não era especificamente porque a árvore da ciência do mal produziria a morte. A árvore da ciência do mal não é que ela produziria a morte, é que ela impediria que os homens comessem da árvore da vida. E uma vez que não comessem da árvore da vida, então sim, morreriam. E mais do que isso, ao comerem da árvore da ciência do bem e do mal, eles, os seres humanos, então obedeceram ao diabo, e a Bíblia diz que daquele a quem servimos, dele somos servos. Passaram então a ser servos do diabo. Como o ser humano tinha recebido de Deus o poder sobre toda a terra, e este ser que havia recebido o poder sobre a terra se sujeita a Satanás, obedece a Satanás, então, diz-nos a Bíblia em Romanos capítulo 8, que toda a terra passou a estar sujeita também ao diabo. E uma vez sujeita ao diabo, diz a Bíblia Sagrada, que a natureza então passou a um estado de degradação, a um estado de perversão, a um estado deletério, a um estado de destruição. Então a natureza toda passou a estar debaixo desta maldição, também dessa maldição da destruição. Nós vemos na própria natureza que existem vegetais, existem árvores que duram centenas de anos, séculos. A oliveira, por exemplo, quando a gente vai a Israel, lá existem oliveiras com mais de 1000 anos. Existe um mecanismo extraordinário de renovação que nos leva a entender mais ou menos como que era a ação da árvore da vida no ser humano.
E é interessante que justamente a oliveira, o Senhor Jesus fala a respeito da oliveira como um símbolo do renovo de Deus, da restauração de Deus. E a palavra de Deus então nos mostra que ali então estavam eles com a profecia da bênção na árvore da vida e a profecia da maldição na árvore da ciência do bem e do mal. E diz-nos a palavra que o ser humano não acreditou na profecia de Deus, nem na profecia, não valorizou a profecia da árvore da vida e não acreditou, ou Eva pelo menos, não acreditou na profecia da maldição. E eles, como dizem as pessoas hoje, eles pagaram para ver. Eles pagaram para ver. E diz-nos a palavra de Deus então que ao não acreditar na profecia de maldição, eles então participam daquele fruto. A mulher participa do fruto e dá ao homem. E diz o versículo 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Diz-nos a palavra então que a partir do momento que eles comem do fruto da ciência do bem e do mal, a comunhão que eles tinham com Deus desaparece. E no lugar da comunhão surge um sentimento de vergonha, surge um sentimento de afastamento, surge um sentimento de medo. E diz a Bíblia Sagrada, então, que Adão diz a Deus, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. E essa situação do ser humano de medo, de vergonha, o faz tomar uma atitude diante de Deus. E diz a Bíblia, e me escondi. E me escondi. Isto aqui dá-nos uma ideia de que aconteceu com Adão, o que acontece com as pessoas hoje. Aqui nós vemos aqui um sintoma da depressão. A depressão, ela leva a pessoa justamente a esse sentimento, esse desejo de se esconder, de se isolar. O medo, então, traz a depressão para Adão. E Adão agora quer se isolar. Adão quer se esconder. E Adão quer se esconder até daquele de quem é impossível se esconder. Ele quer se esconder de Deus. Ele quer fugir de Deus. Agora, o peso daquela profecia de maldição em que ele não acreditara, pesa, vem sobre ele. O peso da maldição vem sobre ele. Oh, glória a Deus! Mas a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, nos versículos anteriores, no versículo 7 especificamente, que quando aquele estado de miséria espiritual vem sobre Adão e Eva, quando aquela comunhão é quebrada, quando o peso vem sobre a vida deles, no primeiro momento, eles procuram resolver aquele problema da sua própria maneira. Ao se sentirem envergonhados, ao se sentirem pecadores, ao terem consciência agora do bem e do mal e vendo que estavam mal, ao terem consciência, ao terem a ciência de que a nudez era mal, eles agora tentam criar uma forma de resolver o seu problema sem Deus. E diz a Bíblia Sagrada que eles cozeram folhas de figueira e fizeram então cintas ou tangas para si. Aqui
vemos então o ser humano tentando, de novo, acreditar que pode, sem Deus, que pode, como ser humano, se contrapor às profecias de Deus. Deus havia dito: vocês vão morrer, mas eles tentam sobreviver, eles tentam acreditar, eles tentam fazer alguma coisa para não se sujeitarem à profecia divina. Eles continuam achando que a profecia não vai se cumprir. Eles continuam tentando resolver o problema do seu modo, da sua própria maneira. Assim é o ser humano até o dia de hoje. Existem as profecias divinas. Deus diz: não faz isto. Deus diz: não faz aquele outro. E as pessoas vão e fazem. E depois tentam resolver aquele problema que criaram com as suas próprias mãos. E tentam, então, diante daquela situação, se esconder, fugir da presença de Deus. Você pode ver, meus irmãos, vocês podem ver exatamente isso que acontece com as pessoas que querem viver uma vida de pecado. A palavra de Deus traz nos mandamentos que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Vamos pegar alguns exemplos de mandamentos que a gente não entende, né? Vamos pegar o exemplo do cabelo do homem e da mulher. Deus diz, então, que a mulher não deve cortar o seu cabelo, e Deus diz que o homem deve trazer cabelo curto, e Deus fala por causa dos anjos, isso é por causa dos anjos. Então, os teólogos procuram discutir: como assim por causa dos anjos? Que anjos são esses? Aí uns dizem: esses anjos são os pastores, outros dizem: não, esses anjos são os demônios decaídos, os anjos decaídos, os demônios. E discutem, outros dizem: não, mas isso não é para hoje, isso era só para ontem. E ficam discutindo e não obedecem. Por quê? Porque para muitos isso não faz sentido. Não faz sentido. O que tem uma coisa com a outra? Vamos a outro exemplo. Em Deuteronômio capítulo 22, verso 5, a palavra de Deus diz que o homem deve usar roupa peculiar do homem e a mulher deve usar roupa peculiar de mulher. Então deve haver roupa peculiar de homem e roupa peculiar de mulher, em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento. Tem que haver distinção, clara distinção. E na nossa sociedade existe essa distinção. Se você for na porta de um banheiro, vai ver o banheiro masculino, um bonequinho de calça, e na porta do banheiro feminino, um bonequinho de vestido. Então ali está a peculiaridade de um e de outro. E em segundo lugar, o segundo mandamento é que diante dessa peculiaridade o homem deve usar roupa de homem e mulher roupa de mulher. E alguém pode pensar isso, mas qual é o problema? O que me faz diferente? A mulher pode pensar: o que vai me fazer diferente eu usar uma calça comprida no inverno, neste frio? Qual é o problema de usar isto? E essa pessoa, então, ela pode optar: não, eu acho que isso não tem problema. E diante da sua ideia de que não tem problema, então descumpre, não leva em conta a mensagem de Deus, a profecia divina. A profecia divina qual é? A profecia divina é: qualquer que fizer tal coisa é abominação aos olhos do Senhor. Esta é a profecia bíblica. E pode parecer não ter sentido para nós, como pareceu não ter sentido para Eva. Quando a serpente começou a discutir com Eva, a serpente levou Eva a essa conclusão de que qual é o problema que teria de comer aquele fruto, se aquele fruto era desejável, se aquele fruto era belo, se aquele fruto parecia bom para se comer, por que não comer? Se era Deus que havia criado, se estava no jardim, por que não comer? E foi e comeu.
e não atendeu, não creu em uma profecia de maldição. Então, quando as pessoas olham na Bíblia, por exemplo, vamos pegar uma outra profecia, a palavra de Deus diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que produzir graça para os que ouvem, a que for útil e produzir graça aos que ouvem. E a pessoa olha para essa mensagem, para essa profecia de Deus e pensa, mas será que é tudo? Será que é tudo isso? Será que é tanto assim? Será que é tanto assim? Aí Jesus diz o seguinte, Jesus diz assim: olha, por toda palavra inútil que vocês proferirem, vocês darão conta dela no dia do juízo. Olha que profecia tremenda é essa. De toda palavra inútil, de toda palavra vã que vocês proferirem, vocês darão conta dela no dia do juízo. Aí a pessoa ouve essa profecia e pensa, mas não pode ser tanto assim. Eu acho que Deus não é tão exigente assim, eu acho que as coisas não são tão assim. Então a pessoa faz exatamente como Eva, faz como Adão e muitas vezes se reúne com seus amigos só para falar bobagens. E nós então muitas vezes esquecemos da profecia divina e vamos até a árvore das palavras vãs e nos alimentamos desta árvore e alimentamos nossa alma e nos divertimos com isto e rimos bastante e contamos causos uns para os outros de coisas inúteis e muitos às vezes até arremedam os irmãos, imitam fulano, beltrano, ciclano e riem bastante. E existe uma profecia contra aquilo. Existe uma profecia que vai se cumprir. Existe uma profecia determinada por Deus. Assim como existia a profecia da ciência do bem e do mal e a profecia da árvore da vida. Assim como existe a profecia a respeito da vestimenta, a profecia a respeito do cabelo, a profecia a respeito das palavras vãs. A palavra de Deus nos fala que não devemos mentir, que a mentira, ela é filha do diabo, e todo aquele que profere mentiras, então, se põe como filho de Satanás. Existe uma profecia terrível a respeito da mentira, mas as pessoas pensam, mas eu acho que o efeito dessa mentira não vai ser tão problemático. Então as pessoas mentem, não pelo fato da mentira ser mentira, mas eles mentem pelo fato de achar que o efeito daquela mentira não vai ser tão funesto, não vai ser tão grave. O problema da mentira não é o efeito da mentira. O problema da mentira é porque a mentira é mentira. Jesus não disse que o problema da mentira era o resultado dela, mas Jesus disse que o problema da mentira é que ela é filha do diabo. É que o fato de mentir nos faz assassinar a verdade. E assim por diante, poderíamos citar tantos exemplos de profecias divinas, profecias de maldição. Deus está dizendo, olha, isto vai acontecer. Mas o que acontece? Deus diz para Adão e para Eva, no dia que vocês errarem, no dia que vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas a palavra de Deus nos fala, nos mostra ali, que não foi no dia de 24 horas que eles morreram. Morreram espiritualmente, sim. Mas aquilo que eles haviam comido da árvore da ciência do bem e do mal, todo aquele tempo que eles estavam no jardim e haviam comido da árvore da ciência do bem e do mal, aquilo lhes fez ter uma resistência
muito grande, não somente eles, mas como seus descendentes. Nós vemos que os primeiros homens viviam muito tempo, viviam quase 1000 anos, mas Deus havia dito que eles iriam morrer. Mas eles olham para o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, e eles não morrem. E logo adiante vemos então que o pecado parece ser algo atraente, e depois de Adão e Eva pecarem, vemos o seu filho Caim pecar. Caim primeiro peca por omissão, peca por não trazer a Deus o que Deus merecia. Depois Caim peca por comissão, peca ao matar o seu irmão Abel. E o pecado se espalha sobre a humanidade. O pecado se espalha, e aí vem uma outra profecia divina, vem uma outra profecia de maldição. E Deus levanta o profeta Noé para dizer: vai chegar o juízo sobre a terra. E aquele profeta começa a profetizar aquela profecia de maldição. E profetiza 1 ano e não acontece nada, profetiza 10, 15, 20, 50, 100 anos e não acontece nada. 110, 115, 119, 120 anos se cumpre a profecia. E quando a porta da arca se fecha, é somente aí que as pessoas vão acreditar na profecia e se desesperam e correm para entrar na arca, mas a porta estava fechada, a profecia tinha sido cumprida. Assim como aconteceu com Adão e Eva, eu imagino, meus irmãos, o dia em que Adão se sente enfermo, em que Eva se sentiu enferma, se sentiu debilitada, sente a morte se aproximando, sente a morte chegando. Aquilo que eles haviam visto lá no filho Abel, aquele sofrimento que, imagine o sofrimento de um pai e de uma mãe, vendo um irmão matar o outro, vendo um dos seus filhos matar o outro, e saber que aquela morte chegou por culpa deles. A culpa foi deles. Foi Caim que matou Abel, mas eles sabiam que eles eram os culpados. A profecia da morte tinha chegado, e a profecia da morte se cumpriu num filho antes de se cumprir neles mesmos. E agora, quando eles estão chegando no final da vida, no dia derradeiro, quando Adão, quem sabe com dores, quem sabe com enfermidade, não sei do que Adão morreu, quando Eva está ali com dores no leito de morte, eles se lembram, a profecia está chegando, o cumprimento da profecia está vindo, Deus está cumprindo com a sua palavra, a morte está chegando. As profecias de Deus, elas são infalíveis, quer sejam de maldição, quer sejam de bênção. Mas a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que por tardar a sentença sobre a má obra, Eclesiastes, esqueci agora o capítulo, por tardar a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Este tardar da sentença, este tardar do cumprimento da mensagem profética de maldição, que faz o ser humano achar que aquilo não tem tanta importância. Vamos a uma outra mensagem profética que muitas vezes nós não nos damos conta, a mensagem profética do dízimo. A mensagem profética do dízimo, ela tem também uma mensagem de maldição e ela tem uma mensagem de bênção. A mensagem, a profecia de maldição, a profecia de maldição em relação ao dízimo, é de que aquele que não dizima, ele vai estar sujeito ao devorador. E a pessoa, então, quando ele não dizima, não é que incendeia a casa dele continua igual. Não é que o carro dele vai ser roubado, o carro dele está lá, ele continua lá. O que acontece? Essa pessoa então pensa,
olha, eu não dizimei, eu gastei meu dízimo. Eu protelei o pagamento do meu dízimo. Mas o meu carro continua ali. A minha casa continua aqui. Eu continuo empregado. Então, por que eu vou dar o dízimo? Aquele amor ao dinheiro que ele tem produz no coração dele uma alegria e ele pensa assim: fiz um bom negócio, continuo crente, continuo empregado e estou poupando 10%. Estou deixando de gastar 10%. 10% que seria de Deus continua no meu bolso. Mas existe uma profecia. Existe uma profecia de bênção e existe uma profecia de maldição. No mesmo jardim do dinheiro, assim como lá no jardim do Éden havia 2 árvores, no jardim do dinheiro também vai ter 2 árvores. Vai ter a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, a pessoa vai achar que tem capacidade de administrar aqueles 10%. Deus havia dito para ela: tu vais administrar 90% do teu dinheiro, mas 10% do teu dinheiro eu que vou administrar. Mas a pessoa toma da ciência do bem e do mal e diz: não, eu tenho ciência de administrar esses 10%. Assim como Adão e Eva achavam que tinham capacidade de administrar a questão do bem e do mal, da ética do bem e do mal, também o ser humano acha, na sua soberba, eu tenho condições de administrar esses 10% que seriam administrados por Deus. Muitos até, entre aspas, dão dízimo, mas não para a casa do tesouro. Eles dizem: isso aqui eu vou fazer alguma coisa boa, mas eles não abrem mão de administrá-lo. Eles acham que eles têm capacidade de administrar o que não é deles, mas é de Deus. E essa pessoa então entra debaixo de uma profecia de maldição. Mas assim como aconteceu com Adão e Eva, assim como aconteceu com Caim no primeiro momento, Caim também, ele matou Abel e se escondeu. E até quando Deus vai lhe dizer: mas e o teu irmão? Onde está o teu irmão? Mas eu sou o guarda do meu irmão. As pessoas acham que se escondem, as pessoas acham que nas suas desculpas, nas suas evasivas, nas suas justificativas, se escondem das profecias divinas. As profecias divinas, elas são imutáveis e são infalíveis. Aquilo que Deus fala vai se cumprir, quer para a bênção, quer para a maldição. E a pessoa então deixa de dizimar e pensa: estou fazendo um bom negócio. Mas daqui a pouco começa a chegar o devorador. O devorador se aproxima. E o devorador então começa a pegar um pedaço e ele não se dá conta. E ele então faz folhas de cintas para si. Ele então pensa: não, isso aqui é porque eu não fiz isto, mas agora eu vou fazer. E vem o devorador e dá outra dentada. Mas ele não se convence ainda. Ele diz: não, eu tenho como fazer folhas de figueira para isso. E dá uma justificativa. E vai lá então e costura uma folha de figueira. E vem o devorador e pega outro pedaço. E acontece um outro desastre, e acontece um outro problema. E o filho adoece, e o carro estraga, e vem alguém e o rouba, vem alguém e lhe passa para trás. Daqui a pouco ele vai e faz um mau negócio. Daqui a pouco começa a ter problemas na sua própria saúde, já não consegue mais trabalhar como estava antes. Mas ele vai sempre fazendo folhas de figueira. Ele vai sempre pensando: não, mas eu posso agir dessa maneira? Ah, viu, se eu tivesse um plano de saúde, eu não ia gastar 50 mil com o médico. Aí ele vai e faz um plano de saúde.
Aí começa a gastar 1.500 por mês. Aí daqui a pouco vai lá o ladrão e rouba o seu carro. E ele tem mais 60 mil de prejuízo. Aí ele diz, mas viu, se eu tivesse feito seguro, o carro não teria ido. Aí ele vai e faz o seguro. Mais lá 4 mil, 3 mil, sei lá quanto, por ano. E ele vai fazendo essas folhas de figueira. E se esquece que todo o problema é que existe uma profecia sobre ele. Existe uma profecia. E as profecias de Deus, aí que está o problema. As profecias de Deus, elas são infalíveis, mas dentro de uma ótica divina. A palavra de Deus diz que para Deus, um dia são como 1000 anos, por isso Adão não passou de 1000 anos. O dia que Deus falava não era o dia de 24 horas, era o dia de Deus. Era o Ion de Deus, ou Aion de Deus. Era o tempo de Deus. E a pessoa também que não dizima, ele pensa a mesma coisa. Da mesma forma como a mulher que corta o cabelo. Da mesma forma como o homem que toma uma bebida alcoólica. Da mesma forma como o homem que deixa seu cabelo comprido. A mulher que usa uma calça comprida. A profecia não se cumpriu na hora. Não veio um raio e caiu sobre ele. Ele deixou de dizimar hoje, repito, amanhã não roubaram o carro dele. Se o carro fosse roubado na mesma hora, ele gastasse o dinheiro e o carro lá incendiava, ele nunca mais fazia aquilo. Mas as profecias de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus. Tanto as profecias de bênção, como as profecias de maldição. Da mesma forma, quando a pessoa é fiel a Deus, não vai acontecer alguma coisa imediatamente. Quando os irmãos põem o seu dízimo na salva, não aparece um pote de ouro ao mesmo tempo ali. Existe uma promessa de Deus. Existe a promessa que Deus vai abrir as comportas do céu. Existe uma promessa que Deus vai liberar para a tua vida tudo aquilo que está reservado para ti. O que é comporta? Comportas são as portas que fecham uma represa. A palavra traduzida para janelas do céu, no original, significa comportas. Se alguém quiser estudar mais um pouquinho sobre isso, nós temos um livro, Dízimo, Bênção ou Maldição. O dízimo, no dízimo existe uma profecia de bênção e existe uma profecia de maldição também. Em todas as mensagens proféticas divinas, existe a maldição e existe a bênção. Oh, glórias a Deus! Então, quando a pessoa começa a dizimar, não é que as comportas do céu vão se abrir e tudo aquilo que Deus tem preparado para ele vai acontecer ao mesmo tempo. Deus é um Deus de método, Deus é um Deus de caminho. Existe um caminho que se abre para aquela pessoa e pouco a pouco ela vai começar a receber aquilo que Deus tem na represa dele lá para a sua vida. Glória a Deus! A palavra de Deus diz que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora veja, existe algo represado para Deus, ou represado por Deus, melhor, e represado para você. E conforme você vai dizimando, aquelas comportas vão se abrindo, e aquela água que estava retida começa a vir na tua lavoura, começa a vir na tua terra. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus! E da mesma forma como a bênção, com a mensagem profética de bênção, ela vem pouco a pouco, ela vem paulatina, ela vem devagar. Assim também a mensagem de maldição, ela vem devagar. Assim aconteceu com Adão e Eva. Primeiro a vergonha, depois o medo, depois os cardos e abrolhos, os espinhos sobre a terra, depois as fadigas,
depois o desespero de ver um filho assassinar o outro. E assim começou sucessivamente a acontecer o cumprimento daquela profecia de maldição, até que lá adiante, antes que chegasse os 1000, eles morrem. Partem e a profecia se cumpre. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Mas aqui também nós lemos uma profecia, e agora vou chegar na Santa Ceia. Nós vemos uma outra profecia. Deus diz para a serpente, diante de Adão e Eva, Deus diz para a serpente: olha, tu vais ver a semente da mulher nascer. Glória a Deus. Tu vais ver a semente da mulher nascer. Esta semente que vai ser produzida com dores. Deus disse para a mulher: vou multiplicar as dores do teu parto. Em meio a dores, em meio de dores, darás à luz filhos. E Deus diz assim: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus. E essa profecia foi logo? Também não foi logo. Mas diz-nos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12, verso 1, a partir dali, a Bíblia diz então que o dragão procura agora destruir essa semente. Esta mulher aqui tanto se refere à mulher, como ao povo de Israel, que é representado na Bíblia como a mulher de Deus. E lá vem Satanás então e procura destruir a mulher. E a partir deste momento, assim como a partir desse momento a terra começa a produzir cardos e abrolhos, os vírus, as bactérias, os fungos, começam agora a se proliferar de maneira inadequada. Começam a surgir vírus que são maléficos, como por exemplo o coronavírus, o SARS-CoV-2, porque não sei se você sabe, a maior parte dos vírus não fazem mal para nós. A maior parte dos vírus são benéficos. Você tem aí muitos vírus, existem trilhões de vírus no seu corpo. Você tem mais vírus do que célula, você tem 10 vezes mais vírus do que células no seu corpo. O número de bactérias que tem no seu corpo é o mesmo número de células. Só que a maior parte fazem bem para você. Essa é a criação original. Mas com o pecado do homem, então estes cardos e abrolhos começam agora a se multiplicar, estes vírus, essas bactérias começam agora a se alterar. E vem o sofrimento sobre o homem, mas em especial sobre a mulher. E nós vemos que em todas as civilizações a mulher passou a ser oprimida, a mulher passou a ser desprezada. Em muitas das civilizações, a mulher passa a ser tida até como se não fosse ser humano. Os rabinos judeus discutiam, por exemplo, se mulher tinha alma ou não. As mulheres passam a ser moeda, as mulheres passam a ser estupradas, serem prisioneiras de guerra. Até os dias de hoje, nós vemos quantas mulheres estão sofrendo o tráfico de mulheres. As mulheres continuam sendo tidas ainda hoje como objeto, não em países pobres, em países ricos. Ali em Portugal, por exemplo, nós temos uma irmã. Essa irmã hoje, glória a Deus, Deus a restaurou. Ela é casada com um obreiro ali em nossa igreja, está sendo usada nas mãos de Deus, mas ela conta o quanto ela sofreu quando foi traficada como mulher para a Europa. Lhe prometeram um emprego
e fizeram lá algo maravilhoso, e quando chegou lá foi levada para um prostíbulo, e ali por muito tempo esteve como escrava, agora em pleno século XXI. Ela ficou muito alegre quando nós abrimos a igreja lá na fronteira de Portugal com a Espanha, porque ela disse: pastor Humberto, o senhor não imagina quantas centenas, talvez milhares de mulheres naquela fronteira, de mulheres brasileiras, são escravas de traficantes sexuais, traficantes de mulheres. Ela fala: pastor, em toda aquela fronteira ali existem muitos cassinos, e onde tem o jogo, onde tem cassino, vai ter também a exploração de mulheres, vai ter o tráfico de mulheres. Existem centenas, ela está muito empolgada: pastor, nós vamos pregar para essas mulheres. Essas mulheres andam pela rua, mas elas não podem fazer nada para escapar daquela escravidão, porque os traficantes dizem que se elas falarem alguma coisa, vão matar as suas famílias lá no Brasil. E elas estão ali escravizadas. Você não vê isso acontecer com homens. Não existem homens escravos na Europa no século XXI, mas existem mulheres escravas na Europa no século XXI. A profecia se cumpre. Agora a mulher passa a sofrer e o dragão está diante da mulher, segundo o Apocalipse, procurando destruir a mulher. Desde aquele tempo vem esta maldição sobre a mulher. O diabo destruindo-a, o diabo ali procurando tragá-la. Foi da semente da mulher que nasceu Cristo, e era da semente da mulher que nasceria aquela descendência que iria esmagar a cabeça de Satanás. Agora, se você olhar para Israel, a mesma coisa acontece com Israel. O dragão procurando destruir Israel. Desde quando Israel surge, desde quando Isaac nasce. Quando Isaac nasce, quando Isaac sim nasce ali no acampamento, no arraial de Abraão, lá estava o fruto do pecado, lá estava o fruto da carne. A Bíblia Sagrada diz que Agar representa a carne. Lá estava o fruto de Agar, lá estava Ismael procurando matar Isaac. Sara então resolve pedir a Abraão que expulse Ismael do seu meio. E a Bíblia diz que é com dor que Ismael é expulso. Abraão sofre. Assim como nós sofremos para extirpar a carne que quer matar a obra de Deus na nossa vida. Quantas pessoas sabem que tem que expulsar a carne, sabem que tem que mandar Agar embora, sabem que Ismael está ali para matar a natureza divina na sua vida. Ali está o dragão para matar Isaac. Oh, glória a Deus! Mas quando tomamos coragem e expulsamos Ismael de nossa vida, expulsamos Agar de nossa vida, o projeto de Deus, então, ele vai se cumprir. O projeto de Deus não vai morrer. Glórias a Deus! Depois nós vemos Jacó e vemos em toda a história de Israel o dragão tentando destruir a mulher. Mas Deus falou, Deus disse, e vai se cumprir. E se cumpriu. Apesar de todas as batalhas, apesar de toda a oposição do diabo, a palavra de Deus se cumpre. Assim como a profecia de maldição se cumpre, a profecia de bênção também se cumpre. Oh, glória a Deus! Mas assim como o coração dos homens está inteiramente disposto, assim como o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque a sentença sobre a má obra não se cumpre imediatamente, assim também o coração dos homens está desanimado de fazer o bem, de cumprir a palavra. Por quê? Porque ele cumpre e não vê a profecia se cumprir imediatamente. Ele dizima e não vê o pote de ouro aparecer imediatamente. Ele é fiel a Deus, ele vê os seus amigos sendo infiéis,
seu irmão sendo infiel, o seu primo sendo infiel, e ele sendo fiel, e ele diz assim, mas como lá? Para lá, o meu irmão não é crente, o meu primo não é crente, o meu pai é um terrível. E olha, eu batalho aqui e não consigo nada, eles conseguem as coisas. Asaf diz, quase que se me resvalaram os pés, quando eu vi o ímpio sendo abençoado. Ele diz, eu fiquei assim até que cheguei no templo do Senhor. Aleluia, até que cheguei na presença de Deus, então eu compreendi, diz ele, eu compreendi que a coisa não é agora, a coisa é no fim, tem um tempo, oh glória a Deus, por isso a palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E aqui está a resposta para muita interrogação. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui está o detalhe. Se não desfalecermos. Mas que a profecia de Deus se cumpre, se cumpre. Quer de maldição, quer de bênção, ela se cumpre. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E hoje estamos aqui num culto de Santa Ceia. E a palavra de Deus nos diz, vamos ler agora a palavra de Santa Ceia para já servirmos a ceia. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Pode ficar sentados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, olha só, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Olha o que Deus está dizendo. Assim como lá no Jardim do Éden tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, assim como no Jardim das Vestes tem a vida e a morte, assim como no Jardim das Finanças tem a vida e tem a morte, assim como, vamos dizer assim, no Jardim dos Cabelos tem a vida e tem a morte, assim como no Jardim das Palavras tem a vida e tem a morte. Deus está dizendo que na Santa Ceia tem uma profecia de bênção e uma profecia de maldição. Por que as pessoas participam da Santa Ceia indignamente? Porque não são fulminadas se participam indignamente. Se estando levando uma vida de pecado, sem se arrependerem, sem se consertarem com Deus, ao participarem da Santa Ceia, não vão morrer imediatamente. Mas diz a palavra de Deus que existe um processo. Assim como existia um processo de morte em Adão e Eva, que sim, o processo de morte começa no momento do pecado. A palavra diz que quando a pessoa consuma o pecado, o processo do pecado começa quando ele cede o desejo. E o processo do pecado se termina quando a pessoa consuma, quando existe a consumação do pecado.
Até existir a consumação do pecado, Deus traz para o ser humano o que nós chamamos de ponte de ouro, que é o arrependimento eficaz. É o arrependimento antes de ele consumar o pecado. Tem muitas pessoas que dizem, já que eu comecei aqui, agora eu vou até o fim. Não. Até o fim, Deus está te dando a oportunidade do arrependimento eficaz, de voltar atrás. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, de dar uma ré. Até o fim, o Espírito Santo, ele vai trabalhando com a pessoa. Eu conheço relatos de pessoas que iam praticar adultério, chegaram a ir até a cama, mas lá na cama do adultério o Espírito Santo falou com eles, saíram correndo. O Espírito Santo trabalha até o fim para a pessoa não exaurir todo o caminho do pecado. Claro, foi pecado até ali, foi, mas não consumou o pecado. Cada etapa do pecado é uma parte. O pecado não é uma coisa como um todo. Não, ele tem parcelas, a Bíblia Sagrada nos mostra isto. Ele começa lá, ele começa quando deseja, quando olha com desejo impuro. Ali começou o processo, mas o processo pode ser interrompido. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E se já houve a consumação, Deus ainda dá oportunidade do arrependimento, não do arrependimento eficaz, porque já aconteceu, mas do arrependimento que traz o valor da morte substitutiva do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mas quando a pessoa não aproveita as oportunidades de Deus, não aproveita o trabalhar do Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento eficaz, não aproveita a oportunidade que Deus dá de se arrepender, de confessar o seu erro, mesmo depois de consumado, e ainda quer participar da Santa Ceia, ele está tomando o fruto da condenação, que quem sabe não virá na mesma hora, não virá na mesma semana, mas ele começa a ficar fraco, ele já não tem mesmo alegria de vir à igreja, nos cultos, não tem alegria de orar, fraco. Por que fraco? Porque está com erros na sua vida. Qual é o erro? Não sei. Pode ser lá cortando o seu cabelo escondido, pode ser lá não dizimando, pode ser lá tomando lá uma bebida alcoólica lá escondida em casa, eu não sei. Mas é alguma coisa que está acontecendo na vida dele. Pode ser palavras desnecessárias, palavras de mentira, palavras de engano. Ele vai se acostumando com aquilo, não consegue mais se arrepender. Fraco, doente, e daqui a pouco está no estado de dormência espiritual. Mas aqueles que também acreditam que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aqueles que acreditam no poder do arrependimento, no poder da mudança de vida, no poder do sangue do Senhor Jesus, existe uma promessa para a sua vida. Aleluia, o dragão vai procurar tragar esta promessa. O dragão está diante da mulher, o dragão está diante da noiva de Jesus, procurando tragar as promessas de Deus, mas pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está nesta manhã aqui para nos convencer dos nossos pecados. Oh, glória a Deus, o poder do Espírito Santo está aqui para nos convencer dos pecados, e o poder do sangue de Jesus está aqui para nos purificar de toda injustiça. Oh, glória a Deus, aleluia! Existe a promessa de vida, existe a promessa de salvação, existe a profecia de libertação.
E assim como ela se cumpriu diante de Satanás, a semente da mulher nasceu. Jesus nasceu lá em Belém, oh glória a Deus, lá numa estrebaria, lá numa manjedoura, nasceu a semente da mulher. 33 anos depois, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pisou na cabeça do diabo e nos oferece a vitória no dia de hoje. E nós estamos aqui para relembrar a profecia que se cumpriu. A profecia que se cumpriu lá de Gênesis 3,15, ela se cumpre lá nos evangelhos. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Vamos ficar em pé e vamos glorificar a Deus. Saber que as profecias de Deus são verdadeiras. As profecias de Deus são reais. Glórias ao nome de Jesus. E não adianta nós taparmos a nossa vergonha com desculpas. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é aquela tanga, aquela cinta de folha de figueira? São as nossas desculpas. Nossas desculpas. Nossa maneira humana de tentar justificar. Quantos que, quando não querem a verdade, saem para uma outra igreja liberal? O que é isso? As cintas de folha de figueira. Acham que do seu jeito vão resolver o problema. Irmão, não tem. É do jeito de Deus. Aleluia. É do jeito de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. É do jeito de Deus. Nós temos que entrar no jeito de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Esta manhã, se você está num caminho de derrota, se você está num caminho de derrota, se você está num caminho de cinta de folhas de figueira, se você é aquele crente que, quem sabe, começou já a enfraquecer, quem sabe adoecer espiritualmente, enfraquecer espiritualmente. Quem sabe você já está dando umas cochiladas. Glória a Deus. O Espírito Santo vai dar uma buzinada atrás de você. Você vai dar aquele susto aí. Aleluia. Deus quer te levantar nesta manhã. Aleluia. E Deus quer te mostrar que a vida espiritual não se faz com folha de figueira. Se faz com sacrifício. Oh, aleluia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é poderoso e suficiente. A obedecer ao Senhor Jesus, que deve ser a tua decisão nesta manhã. Examine-se o homem a si mesmo. Nós lemos aqui, examine-se o homem a si mesmo. Examina-te a ti mesmo, irmã. Vamos examinar a nós mesmos. Vamos ver se não tem folha de figueira aí na nossa vida. Justificativas, achando que são suficientes, achando que as folhas de figueira vão impedir de Deus ver a nossa nudez. Não, é somente o que Deus oferece. Só tapa a nossa nudez o que Deus faz. Deus matou animais, Deus sacrificou animais, Deus fez vestes com as peles daqueles animais e deu para o homem, toma. É só isso que pode tapar a tua nudez. É só isso que pode resolver o teu problema. É o que eu te dou. É do meu jeito. É como eu determino que você faça. O rabachandalamagaramaharabacharabahai. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. O Senhor está aqui para nos dar vitória. O Senhor Jesus está aqui para nos lavar de toda iniquidade. Ele está aqui para te dar oportunidade de tomar um novo caminho. Onde está a tua alegria? A tua alegria está na presença de Deus? Ou lá na roda dos escarnecedores? Ou lá no caminho dos pecadores?
Se a tua alegria não está mais nas coisas de Deus, é porque tem algum problema na tua vida. Você deixou alguma brecha para o inimigo entrar. Você está aí ouvindo a voz da serpente em volta desta árvore aí. Eu não sei que árvore que é, mas é uma árvore que Deus disse não. Deus disse esta árvore não. Mas você, quem sabe, está aí nesta volta. Onde baixara barraia, o rebaixanda galabarabarachô deribigandarachai. Nós vamos orar agora, vamos clamar a Deus agora. O rebaixara baixara barafastaraia. Eu vou convidar o pastor Josué Hoffman e o pastor Antônio Pacheco.